Bem-vindos ao BuzzNanet.com. Eu sou a Shahar. E eu sou a Nashla. E nós estamos no Yellowstone National Park. E nós vamos ver hoje como o neuromarketing e a natureza pode melhorar o seu negócio. Divirta-se. Tadã! Tadã! E sabe uma coisa? Tá congelando frio. aqui, tá chovendo. Tá ventando muito. Então vamos rapidinho com essa cena, né? O que a gente queria te falar é que, como empreendedor, muitas vezes você fica preso no modo que as coisas estão acontecendo. É a rotina que não deixa o seu cérebro, na verdade, trazer soluções novas. Não é? E muitas vezes, porque uma coisa funcionou um dia, aí você aprende que você tem que ficar refazendo isso, fazendo de novo. Só que os resultados mudam. E aí você tá tão preso nessa rotina que acaba não vendo que tem outras oportunidades lá fora. Às vezes você fica emperrado mesmo e não consegue sair disso, não consegue ter ideias novas. Tá aqui uma coisa que funciona. O quê? Você sair da sua rotina e fazer alguma coisa que você nunca fez antes. Faça algo diferente. Pode ser um passeio a um parque, pode ser tentar fotografia. Mas me diga uma coisa, Shahar, por que, sei lá, passear num parque, como que isso vai ajudar o meu negócio? Você não pode ter ideias novas se o seu cérebro estiver cheio. É preciso você deixar alguma coisa sair para alguma coisa nova entrar. Entendi. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa tem que ser fora do seu ambiente de trabalho, porque você quer ideias novas. Então, quando o cérebro, por exemplo, está dando uma volta num parque, tá passando um dia diferente, ele tem tempo de relaxar, ele deixa aqueles problemas saírem e aí você pode literalmente se inspirar e ter ideias novas. E isso, sabe, Shahar, isso pra mim é especialmente verdade, porque eu percebo muitas vezes quando a gente tem problema ou tá com alguma coisa que precisa combater, você fica o dia inteiro pensando naquilo, remoendo aquilo, o dia inteiro. Aí você vai dormir e aí é a noite inteira pensando, como que eu vou solucionar esse problema? Como que eu vou solucionar? Só que muitas vezes o que acontece é que nesse como é que fala environment? Nesse ambiente, você não vai conseguir essa solução. Então, sai, vai no parque, vai passear, deixa sua mente relaxar, foca em outra coisa, porque aí a solução vem. Exatamente. É importante você fazer isso constantemente, pelo menos uma vez por mês. A outra coisa também nisso que faz você se sentir muito melhor, muito mais em controle, a sua autoestima melhora. É importante sempre você fazer alguma coisa que você nunca fez antes. Isso. E assim, lembre de uma coisa, você tem que focar na solução e não no problema. Exatamente. E é muito fácil focar só no problema, porque o problema, ele dói, ele afeta o bolso, ele afeta várias coisas. Exatamente. Então, foque na solução, porque aí você vai vir com uma solução. Exatamente. Não foca só no problema. Fazer uma coisa diferente, fora da rotina, faça algo fora diferente, do ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho. Eu tô congelando e tem uma águia ali pra gente fotografar. Cadê? Ali, ó. Ó. Ok, mais uma coisa antes da águia. Não perde o foco. Agora eu esqueci. É quando a gente faz reuniões, muitas vezes. Nós vamos, em vez de fazer no escritório, que seria o lugar ideal, a gente vai para um restaurante, um lugar que é completamente diferente, porque assim o nosso modus operandi é diferente. Você não tá habituado, então você consegue fazer coisas diferentes. Ok, até a próxima. Até mais. Oi, então, nós estamos aqui no Yellowstone e eu estou nessa posição esquisita porque está ventando bastante. Imagina você quando a gente saiu anteontem de Salt Lake City, estava mais de 40 graus lá, aqui está menos de zero, chovendo, nevando, está bem diferente. Bom, mas o que eu quero falar para você é, você vê os animais que tem aqui, como os bisontes, como eles são maravilhosos, eles estão por todo o parque. E uma coisa interessante que acontece é, na hora que as pessoas veem os animais, elas param em centenas de carros, né? Aí sai todo mundo, sai tirando foto, tira foto por 1 minuto ou 2, e aí entra no carro e vai embora. Como se sempre o que tiver mais adiante vai ser melhor do que o que está aqui. No caso de animais, eles às vezes entram dentro da mata e eles voltam. É sempre interessante você esperar um pouquinho, porque você pode pegar a foto perfeita, por exemplo, fazendo isso. Mas não, todo mundo sai e vai procurar. Eles não sabem o que vai estar adiante ou se até vai ter outro bicho adiante. É engraçado, mas ao mesmo tempo é da natureza humana. O cérebro precisa saber o futuro, ele está sempre em busca dessas respostas. Então, na verdade, essa ansiedade que dá é isso, porque ali na frente pode ter um bicho mais legal, pode ter alguma coisa. Como eu não tenho aquela resposta, eu preciso ir. O cérebro não aguenta não ter uma resposta a uma pergunta. Será que tem outro bicho? Bom, como é que isso e o que isso tem a ver com negócios? É muito simples. Primeiro de tudo, você precisa ter certeza que quando você está fazendo uma apresentação, está negociando,
você acalme o cérebro, dizendo o que vai acontecer. Por exemplo, nessa apresentação nós vamos cobrir 3 pontos, A, B e C. Ou simplesmente falar, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, ou sobre aquele assunto. Assim o cérebro acalma, tá? Mas ao mesmo tempo você também pode tirar vantagem do fato do cérebro sempre querer ficar perto quando ele não tem uma resposta. Por exemplo, quer ver um caso bastante clássico? Qual é a fórmula da Coca-Cola? Ninguém sabe, né? Então, eles sempre usaram isso do segredo da fórmula para manter aquela resposta, aquela pergunta sem resposta. E mantendo assim, elas fazem com que as pessoas fiquem mais perto da marca, do branding daquela empresa. O KFC também faz isso, existem muitas empresas que fazem isso. Como é que você pode trazer isso? Primeiro, acalmar o cérebro falando do que você vai falar antes, e depois usando algumas respostas que não existem para ficar atraindo as pessoas. Olá! Então, estou aqui no Yellowstone National Park, um dos parques nacionais dos Estados Unidos, e nós acabamos de vivenciar um momento assim muito ótimo. Tinha um urso, uma ursa, Black Bear, e ela estava com os 3 filhotinhos dela. E nós observamos ela por mais ou menos 1 hora. Ela estava andando, comendo, ela atravessou a rua, foi perto do lago, bebeu água, comeu a grama, e os filhotinhos indo atrás, as coisas mais fofas do mundo. Tinha um que ele era super curioso, ele ficava assim, olhando nas 2 patinhas, muito ótimo. Então eu estava olhando e eu pensei, nossa, sabe, isso me lembra de uma história. Um tempo atrás, muitos anos atrás, um dos presidentes dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, também conhecido como Teddy Roosevelt, ele foi caçar com os amigos e ele se recusou, é uma palavra? Recusou, desculpa, às vezes me escapa. Ele recusou a atirar num ursinho, num filhote de urso. E aí eles fizeram, o jornal veio, eles fizeram uma história grande sobre isso e eles fizeram um cartoon strip, um cartoon sobre este momento. E ficou super famoso por causa disso. Então, e isso aconteceu na realidade por causa da conexão emocional que ele criou com o público, com o povo, justamente porque ele não quis atirar nesse animal. Então, aí as empresas que faziam brinquedos, elas viram uma coisa e elas criaram, foi aí que começou a indústria dos teddy bears, dos ursinhos de pelúcia. Por isso que chama Teddy's Bear, o ursinho do Teddy. E por causa disso, por causa dessa emoção, dessa conexão emocional que foi criada com o povo, com o público, essa indústria começou. Então, eu pergunto para você, na sua indústria, por que você não para um tempinho, alguns minutos e reflete a respeito disso e veja como que você pode criar uma conexão emocional maior com o seu público. E de repente ali, além de você criar essa conexão emocional, você também consegue identificar talvez novas maneiras de fazer dinheiro, ou talvez uma nova indústria, ou talvez uma coisa paralela, ou talvez uma nova linha de produtos, coisas assim, você entende? Que se relacionam a isso. Então pense, como que eu posso criar uma conexão emocional maior com o meu público? E de repente aí tem uma mina de ouro para você. O Yellowstone fica na boca de um vulcão. E olha só, ele está ativo. Na verdade, no parque inteiro você vê esses pedaços onde você tem a água fervendo e a fumaça saindo. E é claro que você não pode pisar aqui porque é muito suave e vai simplesmente... Já morreu um monte de gente queimada por causa desse tipo de coisa. Então você não quer. Mas eu parei aqui porque isso me faz lembrar a vida de alguns empreendedores. Tem muito empreendedor que levanta todo dia e eles simplesmente passam o dia tentando apagar os fogos do negócio deles. Isso é muito comum com donos de restaurante. Eles ficam tentando acabar com os problemas e o que aparecer naquele dia é o que eles lidam. Você não pode viver sua vida de empreendedor dessa maneira.
maneira. Na verdade, você tem que planejar para poder evitar que tenha fogo no seu negócio, no sentido de ter problemas o tempo inteiro, tá? Os próprios bombeiros, você sabia que eles passam só 2% do tempo apagando fogo. Todo o resto do tempo, eles trabalham em prevenção para que não tenha o fogo. É assim que você deve fazer também no seu negócio. Trabalhe em prevenção, veja os problemas que podem acontecer e resolva antes deles se tornarem problemas. Senão, você vai tentar ficar apagando fogo o tempo inteiro e não adianta, não é assim.